Senhor tem nos ministrado, né? Desde o início do culto, com os louvores, com testemunhos, com palavras, para a glória do Teu santo nome. Vamos à palavra do Senhor. Livro do Patriarca Jó, uma poesia. Glórias a Deus. Nós vamos ler o último capítulo do seu livro. Amém? Capítulo 42 de Jó. Deus, se o Senhor me abençoar, minhas tendas ampliar, se a tua mão for sobre mim. Deus, se o Senhor me abençoar e do mal me afastar, em nome de Jesus te agradeço, amém. Todos encontraram o capítulo 42? Amém? Podemos ler? Digam amém. Amém. Irmãzinha procurando ali. Glórias a Deus. Hino maravilhoso, né, meus irmãos? Oração de Jabes ou Jabes, como nos fala, né? Deus pode ouvir a minha e a sua voz. Sabe o que é tremendo nessa canção? Ele pode entender o meu e o seu coração. Olha que tremendo, glórias a Deus. Talvez a mãe não entende o coração do filho, o esposo não entende o coração da esposa e vice-versa, mas Deus entende. Deus entende os nossos corações. Deus ouve a oração do nosso coração. Ele pode ouvir o nosso clamor e Ele entende o nosso coração. Amém? Glórias a Deus. Todos encontraram a palavra do Senhor? Nós vamos ler o versículo 2 que diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Uma vez mais, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos, algumas traduções disso, podem ser impedidos, podem ser barrados. Amém? Erga sua Bíblia assim comigo e vamos orar ao Senhor. E no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nos colocamos à Tua presença santa. Uma vez mais, Senhor, aqui está a Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita compaixão, Senhor meu Deus. O Senhor sabe que em mim não há nada, e eu não posso nada, Senhor, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Falar com a sua igreja, Senhor meu Deus. Falar comigo, Senhor meu Deus. Através da exposição, meu Pai, prédica da Tua santa palavra. O Senhor conhece cada coração. E o Senhor entende cada coração aqui presente, meu Pai. Falai, Senhor Espírito Santo, em no nome de Jesus. Para a glória do Teu santo nome. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Pode louvar o Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Este mês nós não estamos em nenhuma série, não é verdade? Tratamos isso como tema livre. Glórias a Deus. E o Senhor tem tocado em cada coração de cada irmão que tem ministrado aqui uma palavra. E a palavra que o Senhor tocou em meu coração e veio confirmando, embora eu acho que não, pode ser coisa da minha cabeça, glórias a Deus, mas o Senhor tem a sua maneira de falar aos nossos corações. O Senhor tem a sua forma e o seu jeitinho de tratar a cada um de nós em particular. Todos nós aqui que somos cristãos ou não, glórias a Deus, mas conhecemos este nome Jó, não é verdade? A mãe ao filho, dê-me a paciência de Jó, meu Deus, com esse menino. Então todo mundo assimila Jó como um homem paciente, glórias a Deus. Outros assimilam a Jó como um homem que sofreu muito, como um homem que passou por uma situação um pouco louvável, glórias a Deus, na sua própria carne, mas que houve a intervenção de Deus na sua situação, na sua condição. E nos diz a palavra do Senhor que Jó começou bem na sua subsistência. Alguns teólogos, né? Glórias a Deus, que querem aplicar o livro de Jó como algo fabuloso, de fábula, que Jó não foi um homem que existiu. Mas é impossível negar, glórias a Deus, a existência de Jó,
Porque no capítulo 14, no versículo 14 de Ezequiel, glórias a Deus, lá cita Jó. E no capítulo 5 do livro de Epístola de Tiago também cita Jó. Então Jó foi um homem que existiu. E nos diz a palavra que havia um homem na terra de Ur chamado Zó, ou seja, Jó era contemporâneo de Abraão. Porque Ur ficava em Arã, exatamente a cidade da onde o Senhor Deus chamou Abraão. Nós atribuímos ele à classe de patriarcas, por quê? Porque na época dos patriarcas, glórias a Deus, o patriarca quem oferecia sacrifício à sua família, ele era o sacerdote da família, assim como Abraão, assim como Isaac e assim como Jacó. Os pais, o homem do sexo masculino, pai de família, glórias a Deus, quem fazia o papel de sacerdote e rogava a Deus dos céus pelo perdão dos seus pecados, dos seus filhos, da sua esposa, de toda a sua família, dos seus servos, glórias a Deus. Então Jó era contemporâneo de Abraão, Jó era patriarca. Por quê? Porque no capítulo 1, 2 e 3 do livro de Jó, nós vemos, glórias a Deus, o Senhor listando, aleluia, as qualidades de Jó. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí comigo, no mesmo livro, você que fechou, abre aí por favor, no capítulo 1 do livro de Jó, glórias a Deus. E lá o Senhor, Ele fala das qualidades de Jó ao inimigo de nossas almas. No capítulo 1 e no versículo 8 diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Glórias a Deus. Então, para nós ser servos do Senhor Deus, glórias a Deus. O versículo que a irmã, se eu não me engano, foi a irmã Iris, não, ou foi a irmã Jaque, uma das irmãs leu aí, no capítulo 43, se eu não me engano, de Isaías, que diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então não há Salvador fora de Deus, o Senhor. Então nós, para sermos servos do Senhor, que fora dele não há Salvador, glórias a Deus, nós temos que ser como Jó. Temos em nós as mesmas qualidades que o Senhor disse a Satanás: observastes tu o meu servo Jó, homem íntegro. Nós temos que ser íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No capítulo 12, no versículo 13 de Eclesiastes, está dizendo assim: esse é o fim, é o propósito de todo homem, temer a Deus. Glórias a Deus. Talvez nós, em algum momento das nossas vidas, nós paramos e pensamos: qual é o propósito da minha existência? Ó Deus, questionamos a Deus: por que eu nasci? Por que eu vim à terra? Por que eu sofro? Nós, como seres humanos, em nossas limitações, nós nunca iremos entender, meus amados irmãos, por que nós sofremos. A história de Jó, glórias a Deus, foi um homem que sofreu e era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E nos diz a palavra do Senhor que o Senhor permitiu pela sua palavra, glórias a Deus, que o inimigo de nossas almas tocasse primeiro em tudo que Jó tinha. Por quê? Glórias a Deus, porque o inimigo de nossas almas perante o Senhor disse que Jó servia a Deus por causa dos seus benefícios, por causa das bênçãos que Deus dava a ele. Porque, glórias a Deus, Jó era um homem rico, diz a palavra do Senhor. É pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. Você pode ser rico e você deve ser rico, glórias a Deus. Mas nós não devemos, como pregam por aí, vir a Deus, vir à presença do Senhor, para que o Senhor nos dê riquezas secular aqui nessa terra. E a palavra do Senhor nos exorta nos evangelhos que nós não devemos juntar tesouros aqui. Não é pecado ser rico, mas nós não devemos juntar tesouros aqui. Glórias a Deus, o nosso coração não deve estar na riqueza. Não é pecado ser rico. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te enriquecer, mas que o seu coração, assim como Jó, não venha estar nos benefícios ao qual o Senhor tem dado a você. E veio Satanás e tocou, glórias a Deus, em todos os bens do servo do Senhor Jó. Glórias a Deus, ele perdeu toda a sua riqueza, todo o seu rebanho em um único só dia. E nos diz o texto bíblico que mesmo assim Jó não pecou perante o Senhor. E outra vez veio os filhos de Deus e também veio a Satanás, a presença de Deus. E Deus questiona uma outra vez mais a Satanás: viste meu servo Jó? E o Satanás, o inimigo de nossas almas, retruca a Deus: porventura serve a Deus de balde?
Toca ali na sua própria carne. E o Senhor permite, glórias a Deus. O Senhor provou para o inimigo de nossas almas que Jó não servia a Deus pelas riquezas, embora muitos servem a Deus pelas riquezas, e quando perdem as suas riquezas, saem da presença de Deus, porque não é servo, não é fiel, não é temente a Deus, é servo das suas próprias riquezas. E como diz a palavra do Senhor nos evangelhos, glórias a Deus, quando veio um mancebo rico na presença do Senhor Jesus e disse: Senhor, bom mestre, o que farei para ser salvo? Ele observava todos os mandamentos. E o Senhor, glórias a Deus, que não veio como um homem veio, olhou para aquele jovem, irmã Benedita: te falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, dê aos pobres e segue-me. Glórias a Deus. E nos diz o texto bíblico que o coração daquele mancebo se entristeceu muito. E nos prova aí a palavra do Senhor, glórias a Deus, por ele ter se entristecido por causa dessas palavras de Cristo. Quem que era o Deus da vida dele? Era a sua riqueza, era o seu dinheiro, porque ele ia perder aquilo e fez com que o seu coração se entristecesse. Glórias a Deus. O Senhor da vida daquele mancebo era o ouro e prata, mas o Deus ao qual nós servimos é o dono do ouro e da prata, e dá àquele que dobrar os seus joelhos e pedir, mas que tenha plena consciência em seu coração que nós servimos a Deus e não as riquezas, servimos a Deus apesar dos pesares. Amém até aí? Glórias a Deus. Pois bem, Jó perdeu tudo e continuou servindo ao Senhor, sendo reto, temente a Deus, desvia-no do mal. Veio Satanás e tocou, glórias a Deus, em sua carne, em seu corpo. E nos diz a palavra do Senhor que o diabo colocou chagas malignas, tumores em Jó, da planta dos pés ao alto da cabeça. Meus amados irmãos, é impossível alguém aqui em nosso meio que não tenha passado por uma enfermidade, por uma gripe. Glórias a Deus, por exemplo, por uma gripe, um resfriado, por algum tipo de enfermidade. E quando a enfermidade vem ao nosso corpo, nós ficamos totalmente debilitados. Dizem que as mulheres é mais forte, quando pega uma gripe, as mulheres estão ali firme e forte, os homens ficam de cama, não é? Glórias a Deus. Não é verdade? Mas as mulheres sentem a dores dos partos, glórias, a mulher é mais forte, glórias a Deus, enfim, essa não é a questão. Mas quando a enfermidade vem e atinge o nosso corpo, nós nos prostramos. Nós vemos de fato que não somos nada, que nós somos pobres, cegos e nus, somos podres, e que de fato, se o Senhor não nos sustentar, nós desabamos. E quando vem um tipo de enfermidade, glórias a Deus, em nosso corpo, nós olhamos para o nosso próximo e vemos que não somos nada. Enquanto nós temos riqueza, enquanto nós temos saúde, muitos na sua própria soberbice pisam um no outro. Mas quando o Senhor permite que aquele venha a sua enfermidade sobre o seu corpo, mostra a ele que você não é nada. Você é pobre, cego e nu. Você é pó, você é carne. Você é exatamente como esse irmão que está sentado à sua esquerda e à sua direita. As mesmas emoções que para e você tem sobre o seu coração, ele também tem. As mesmas dores que você pode sentir em seu corpo, as mesmas dificuldades que você pode ter em sua vida, esse irmão que está sentado à sua esquerda e direita, ou à frente ou atrás de você, ele também tem. Somos todos iguais. E nos diz a palavra do Senhor que naqueles tumores, glórias a Deus, que cobriu o corpo de Jó, a palavra do Senhor diz que ele se assentava e coçava aquilo com caco de telha, glórias a Deus, ele fedia muito. Mas em tudo nos diz a palavra do Senhor que Jó não pecou, não blasfemou contra Deus. A sua esposa se desesperançou totalmente foi a esperança da sua esposa, porque perdeu riqueza, porque perdeu todos os filhos em um só dia, glórias a Deus. Ela chegou até seu esposo, ver seu esposo naquela situação, glórias a Deus, pede para que ele amaldiçoe a Deus e morra de uma vez, porque a morte para Jó naquela situação que ele se encontrava era a solução, segundo a esposa dele visualizava. Mas não, tudo vem de Deus. Capítulo 29, versículo 14, parte B de 1 Crônicas. Tudo vem de Deus, e de suas próprias mãos nós te devolvemos. O que Jó respondeu à sua esposa? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó servia ao Senhor, não pela saúde que o Senhor lhe dava,
não pelas riquezas que o Senhor lhe dava, e nem pelos filhos que o Senhor lhe deu, porque nem os filhos é nosso. Nos diz a palavra do Senhor que os filhos são herança do Senhor, pertence a Deus. E Deus tirou até o filho deles, os seus 10 filhos. Glórias a Deus. Tirou tudo de Jó. Ele ficou sentado, humilhado, vamos dizer assim, enfermo. E nos diz a palavra do Senhor, meus amados irmãos, que do capítulo 1 ao capítulo 2 nós vemos o sofrimento de Jó. Tudo isso veio passando a ele. Nós podemos fazer essa divisão no livro. E do capítulo 3 até o capítulo 38, a tentaram explicar o sofrimento de Jó é o que muitos de nós fazemos. Está sofrendo porque pecou. Esse irmão está sofrendo, está passando por isso porque está em adultério, está pecando, tem pecado escondido. O que nós fazemos? Nós fazemos exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Nós apontamos: pecou, está pecando, está pecando. Mas o Senhor Jesus nos evangelhos nos provou o contrário. Houve um momento na palavra do Senhor, glórias a Deus, em que os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e encontraram um cego de nascença. Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele? E Jesus falou: nem ele, nem seus pais. Isso lhe aconteceu para a glória de Deus. O rapaz nasceu cego, minha irmã. O rapaz nasceu cego, meu irmão. Glórias a Deus. E o primeiro questionamento do povo de Deus, discípulos, é aquelas pessoas que somos nós hoje, que está dentro da igreja, e pergunta: está sofrendo, Deus? Está passando por isso porque pecou? Mas não pecou. Talvez o sofrimento venha na vida de um irmão, venha na vida de uma irmã, para que o próprio Deus manifeste o seu favor, manifeste a sua glória àquele irmão, para que ele se aproxime mais de Deus, para que ele conheça o seu Deus. O testemunho que a irmã contou aqui, glórias a Deus, somente ela sabe o que passa dentro do lar dela com o seu filho, e somente o seu filho sabe a dor que ele passava ali na nuca, a situação a qual ele estava. Mas o Senhor provou para eles, na intimidade deles, que Deus é Deus que sara. Tem essa dor porque está pecando, está usando coisas que não deve, glórias a Deus. Somente o Senhor sabe. E nós lemos todo o livro de Jó, glórias a Deus, e nós não encontramos o motivo do sofrimento de Jó. Embora nos bastidores nós sabemos qual é o motivo do sofrimento de Jó. É que Deus permitiu que o inimigo de nossas almas lhe tocasse as riquezas, lhe tocasse na sua saúde, no seu corpo, glórias a Deus, para que manifestasse em Jó a essência do seu coração, que é: eu sirvo e temo a Deus por aquele que Ele é, não aquilo por aquilo que Ele me dá, que Ele tem me dado, por bens, por benefícios, por saúde, não. Pois é difícil nós, numa situação, glórias a Deus, de falta, continuar servindo a Deus. Numa situação de enfermidade, continuar servindo a Deus, tendo a plena consciência que Deus é soberano e que nada foge ao seu controle. E nos diz a palavra do Senhor, glórias a Deus, nos diz a palavra do Senhor que vieram os amigos de Jó, se assentaram com ele, ficaram ali em silêncio por 7 dias, se lamentando, glórias a Deus, tentando questionar e entender o seu sofrimento, e não compreendeu, e não acharam qual foi o motivo do seu sofrimento. E até hoje, desde a época do patriarca Jó, glórias a Deus, segura, sustenta a palavra do Senhor nos evangelhos, e vamos continuar, glórias a Deus. Até hoje nós não entendemos o porquê que o homem e a mulher sofre. Talvez o sofrimento venha na minha e na sua vida por causa de uma conversa que Deus teve com o inimigo de nossas almas. Observaste o meu servo Kleber, Satanás? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É claro, o Kleber vai te servir, Deus, de balde, sem nenhum motivo. O Senhor dá tudo a ele. O Senhor vai e permite, Kleber, que o inimigo toque em seus bens, toque em tudo que o Senhor tem te dado, manifesta a riqueza, o tesouro, glórias a Deus, que o irmão Kleber, que você tem em seu coração, que nós servimos a Deus, porque Deus é Deus, porque é mandamento, que eu falei para os irmãos no capítulo 12, no versículo 13 de Eclesiastes. Os irmãos querem abrir aí? Depois nós voltamos para Jó. Louvado seja Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor, eu leio aqui rapidamente: de tudo que tem ouvido, de tudo que tem aprendido, assuma o resumo, o resultado é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque é isto, é recomendado a todos os homens, está escrito aí? Não, é dever, é mandamento. Você deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Não é subjetivo,
Se você quer entender o resultado, o fim da sua vida, o porquê disso, o porquê daquilo, está aí. Você que se pergunta qual é o sentido da vida, o porquê você vê o mundo, a palavra de Deus está te respondendo hoje. Capítulo 12, versículo 3 de Eclesiastes. Mais uma vez, leamos: de tudo que tem ouvido, assuma, o resumo, o resultado é: teme a Deus. O temor tem que ser a Deus, não é a homem, não é a mulher, não é um homem que pode matar o corpo, glórias a Deus, e fazer padecer ele aqui na terra, mas temer a Deus, que pode lançar tanto o corpo como a alma e o espírito no inferno. Teme a Deus, glórias a Deus. Não é situações, condições, guerras e terremotos e maremotos. A situação que o mundo tem passado é temer a Deus e guardar todos os seus. Isso é dever de toda a mulher e de todo homem. Mas é temer a Deus, não é deuses, não é obras feitas por mãos humanas, não é artigos escritos por homens, glórias a Deus. Não é situações e condições que o mundo, que os líderes colocam a humanidade, a sua nação. É temer a Deus, que exalta os abatidos, que abate os exaltados. E voltando para o livro de Jó, glórias ao nome do Senhor. Esse é o resultado, e nos diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O versículo que nós lemos, capítulo 42, você pode abrir aí, e no versículo 2, vamos ler alguns versículos do capítulo 42, que diz assim: então respondeu Jó. Mas antes disso, a palavra do Senhor nos fala que Jó levantou N perguntas aos céus. Perguntou e questionou. Glórias a Deus. Talvez o seu sofrimento, talvez condições de sua existência, o motivo, o propósito daquilo a qual ele estava passando. E o Senhor respondeu a Jó? Não, o Senhor ficou quietinho, mudo, calado. Isso é terrível, meus irmãos. Quando você questiona a Deus certas situações a qual você está passando, e o Senhor se cala, o Senhor não fala nada para você, e você vem ao culto pedir para o Senhor uma palavra, e a palavra não fala contigo, e o Senhor não levanta ninguém em profecia, e o Senhor não revela a ninguém, o Senhor fica calado. Mas nos diz que o Senhor falou com Jó, mas não respondeu às suas indagações, não respondeu às suas perguntas. Ao contrário, o Senhor perguntou a Jó: aonde tu estavas quando eu fiz, lancei os fundamentos da terra? Aonde estavas tu, Jó? Ou seja, quem é você? Aonde você estava, irmão Kleber, irmão Edson, irmã Adna, quando eu fiz os animais, a zebra, e coloquei as listas nela, quando eu fiz os hipopótamos, tudo que os seus olhos vê sobre a face dessa terra, aonde você estava quando o Senhor criou isso? Aonde nós estávamos? Nós estávamos no plano de Deus, porque antes que o mundo existisse, o Senhor te chamou pelo seu nome. O Senhor já tinha propósito e plano, e todos os seus dias, nossos dias, estavam escritos no livro do Senhor. É lá que nós estávamos, antes que houvesse dia, antes que houvesse noite, o Senhor estava lá e já te conhecia. E o Senhor está mostrando o que aqui para Jó, e está dizendo o que aqui para nós? Que Ele é soberano. Antes que o mundo fosse mundo, glórias a Deus, e antes que você viesse a existir, o Senhor já sabia de você, o Senhor já te conhecia. E por fim chega no versículo que nós lemos aí: e respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tu tudo podes. Tudo podes. Não é subjetivo, não é condicional, é tudo. Respondendo Jó ao Senhor: e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos, frustrados. Mas se eu pecar, o plano de Deus não vai cumprir na minha vida. Tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia. Olha isso. Jó servia ao Senhor, desviava-se do mal, guardava os seus mandamentos, oferecia sacrifício pela sua família, glórias a Deus, temia ao Senhor. Jó servia ao Senhor? Amém? Amém. Ele servia ao Senhor. Mas agora ele reconheceu aqui no versículo 5: eu te conhecia só de ouvir falar. Talvez Jó era um religioso,
Talvez você venha na igreja porque você foi ensinado pelo seu pai, pela sua mãe. Você é acostumado a vir à igreja e você só conhece a Deus de ouvir falar. Mas depois que vem o sofrimento sobre a sua vida e você vê o Senhor te amparar, o Senhor te curar, o Senhor te sarar, o Senhor falar de fato contigo, você não o conhecerá mais a Ele de ouvir falar daquilo que o irmão daqui de cima fala, daquilo que a irmã ali testemunhou e fala. Você vai conhecer a Deus de com Ele andar. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Talvez passamos por lutas, glórias a Deus, por momentos que nós, porque até aquele instante, meus irmãos, Jó não tinha passado por isso. Então ele conhecia Deus só de mente de ouvir falar. Tem um salmo que diz: Senhor, as histórias que nossos pais contavam. Talvez você está aqui na igreja e só está aqui porque alguém falou: vai na igreja de Deus Amor, porque lá aconteceu isso, aquilo, outro, porque Jesus faz milagres, e você conhece a Deus porque falam para você. Mas o momento que você começar a andar com Deus, aí eu vou ter que falar de novo, Oséias no capítulo 6, conhecemos e prossigamos em conhecer a Deus. O Senhor não quer o seu sacrifício, aquilo que Jó fazia. Eu não quero, eu quero o seu amor. Eu não quero as suas ofertas, eu quero que vocês me conheçam. O Senhor quer que nós o conheçamos. Por isso que Ele permite que nós passamos por situações, para que Ele prova. No momento que você, se eu dobrar os meus joelhos e orar, Deus, oração de Jabes, se o Senhor me abençoar, minhas tendas ampliar, e nos diz a palavra do Senhor que Deus ouviu a oração de Jabes e cumpriu tudo aquilo a qual ele pediu. Então, meus amados irmãos, depois dessa jornada, glórias a Deus, que Jó passou, que conhecia Deus, desviava-se do mal, era íntegro, reto, glórias a Deus, servia ao Senhor, mas mesmo assim ele conhecia Deus, irmã Marta, só de ouvir falar. E depois dessa luta, ele conheceu a Deus de com ele andar. E nos diz o versículo bíblico aí, glória a Deus, que depois disso, que Jó conheceu a Deus de com ele andar, Deus transformou o cativeiro de Jó, deu-lhe tudo de novo, aleluia, dobrado abundantemente, salvos os filhos ele deu mais 10, não deu 20, porque os filhos são do Senhor, não são coisas. O Senhor restituiu, deu a sua herança para Jó outra vez, seus filhos, glórias a Deus. Depois que Jó entendeu, glórias a Deus, começou a andar com o Senhor e conhecer a Deus, e com ele andar, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Mas Jó, mesmo assim, não entendeu o motivo do seu sofrer. Mas nós hoje, glórias a Deus, a palavra é: conheça a Deus, não de ouvir falar, não por aquilo que eu estou falando aqui, mas de com ele andar. Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amém. Eu peço desculpa aos irmãos que eu sempre termino um pouquinho cedo. Glórias a Deus, mas não é por muito ouvir que seremos falar, porque seremos ouvidos, não é verdade? Se o Senhor falou até aqui, amém. Vamos todos embora felizes para as nossas casas. Conheça o Senhor, conheça o Senhor, amém. Um hino que os adoradores do Rei cantou aqui: distante de ti, Senhor, não posso viver. É isso? Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Só vale a pena a existência se nós estivermos próximo do Senhor. E como é que está próximo do Senhor? Andando com Ele. Amém? Põe-se em pé, meus irmãos, vamos fazer oração. Glória a Deus, vamos orar. Quem aqui conhece ao Senhor de ouvir falar, diga, levanta assim a mão comigo. Só de ouvir falar, só os que conhecem a Deus de ouvir falar. Amém. Agora, quem conhece a Deus de com Ele andar? Amém? Há alguém aqui que você só conhece a Deus de ouvir falar e quer andar com Ele? Erga assim a sua mão. Aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e andar com Ele. Glórias a Deus. Há alguém para Cristo aqui? Amém. Todos, eu posso acreditar que todos aqui têm andado com o Senhor? Amém? Amém ou não? Amém. Se você conhece ao Senhor somente de ouvir falar, venha conhecer ao Senhor, que com Ele andar. Comece a andar com o Senhor.
Se aproxima do Senhor, tenha comunhão com o Senhor. Quero sempre estar em comunhão com Deus. Quero sempre estar em comunhão com Deus e senti-lo em minha vida, dentro do meu coração. Quero sempre estar em comunhão com Deus. Amém? Comunhão com Deus é isso, é andar com Ele. Fazemos a oração da fé em nome do Senhor Jesus. Eu peço para que os irmãos, uma vez mais, apresentem nosso irmão Fernando Júnior em sua casa, como a irmã Jaque já expôs aos irmãos. Ele sofreu uma perca. E nós não consolamos uns aos outros, não é verdade? Somente com as orações, mas o Espírito Santo de Deus consola, não é verdade? O Senhor nos enviou o seu Consolador para isso. Oremos ao Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que na oração da fé, se tiver cometido algum pecado, confesse seus pecados e serão perdoados. Se houver algum de vós enfermo, chama os presbíteros, unge-o com óleo e será curado, será sarado para a glória de Deus o Pai. Em nome de Jesus oremos. Senhor, nos colocamos em Tua presença uma vez mais em oração. Eu te dou graças, Senhor, por esse momento, Pai, precioso, em que nós nos unimos, meu Pai, na Tua casa, para louvar e bendizer o Teu santo nome, por cada ministração, por cada palavra, Pai, que o Senhor venha despedir o Teu povo, Pai Santo, na Tua santa paz, levar cada um de volta para os seus lares, para os seus afazeres, meu Pai amado, com a Tua paz imperando e manifesta no seu coração. Senhor, eu rogo ao Senhor nesse instante, meu Deus, que o Senhor venha perdoar-nos os pecados, as transgressões, aleluia, pois a Tua palavra nos purificou aqui essa noite, a Tua palavra nos lavou, Pai. Eu te dou graças. Essa oração da fé, Senhor, se tiver algum de nós em nosso meio ou acompanhando pela internet enfermo, que o Senhor cura-lhe a enfermidade, que o Senhor sara, que o Senhor faça o seu santo milagre, que o Senhor liberta e livra em nome de Jesus. Senhor, traga consolo, meu Deus, a família, a casa roda, Pai, daqueles filhos que perderam aquele pai, daquela esposa que perdeu aquele esposo, daquele irmão que perdeu aquele irmão, Pai. Senhor, traga consolo a esse lar, traga consolo aos Teus servos, ó Senhor, em no nome santo de Jesus, que a Tua paz e a Tua graça esteja sobre cada um de nós, em no nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vós hoje e sempre. Digamos todos amém. Despedimos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vão em paz e que o Senhor vos abençoe.